Olá, eu sou Camila Isola e eu estou aqui para traduzir para você um vídeo do Montessori Guide chamado Jornada para a Independência. One of the big differences in practical life at a 3 to 6 level Uma das maiores diferenças da vida prática na sala de 3 a 6 anos and a 0 to 3 level is they want to work with us e da sala de 0 a 3 é que eles querem trabalhar com a gente por um tempo. a while before they reach that stage of being interested in doing something Antes deles chegarem no estágio em que eles querem fazer um trabalho completamente independente, completely independently. We know what their motor skills are like. a gente sabe como são as habilidades motoras deles. We know what parts they understand, and often their understanding is much deeper than their motor skills. A gente conhece o desenvolvimento motor deles e geralmente o desenvolvimento do que eles entendem, a capacidade de entendimento deles é muito mais profunda do que as habilidades motoras que eles têm. But there's also another aspect. They like to work with us. Mas tem outro aspecto, eles gostam de trabalhar com a gente. Um pouco de água entrou dentro da prateleira, da estante. Então, traz um paninho que eu vou te mostrar onde está. O nosso, o rodo deles se chama mop, que é esse rodo que tem pano na beirada, está tão molhado que não consegue mais secar. Vamos ali para a gente dar uma olhada. Tá vendo? A água correu para debaixo da prateleira. Tá vendo? Está saindo dali de baixo. Então, a gente precisa secar isso. Com os nossos panos de secar. This idea of collaborative work, how it begins that way, Essa ideia de trabalho colaborativo, como começa dessa forma, coming, I think, primarily from the child's desire to work within it. vindo inicialmente do desejo da criança de trabalhar com um adulto, So gradually morphs into the child being able to do something independently gradualmente vai se desenvolvendo para um nível que a criança quer trabalhar em algo sozinho, independentemente. But I think we have to be so careful about not pushing them prematurely Nós precisamos ter muito cuidado de não ficar puxando eles prematuramente para a independência, into independence, but to allow them as much as possible the collaborative work e sim permitir que eles façam da melhor maneira possível um trabalho colaborativo até que eles escolham, till they choose to move into a piece of work independently. até que eles escolham ir para um pedaço de trabalho, realizar um trabalho independentemente. I think part of the desire of a child to do collaborative work
Uma parte da vontade da criança de trabalhar, de realizar o trabalho colaborativo, stems perhaps from the whole concept about attachment. vem do conceito inicialmente de apego. Attachment for every child needs to occur very early in life. O apego da criança, ele precisa acontecer muito cedo na vida. From this primary attachment, a child then moves within their family circle. Esse primeiro necessidade primária de apego, a criança move do círculo familiar, Attaching to more and more people. indo se apegando e se vencilhando a mais e mais pessoas, And then gradually outside that family circle. até que ele começa a fazer isso para fora do círculo familiar. So from that primary attachment comes the security to be able to attach to others. Então, desse primeiro apego familiar, vem a segurança de poder ser capaz de se apegar a outras pessoas também. Você quer falar oi para Miss Gabby, para a senhora Gabby? Vamos colocar suas coisas no lugar? Essa é a sua sacola. Aí estão seus sapatinhos da sala, suas pantufinhas. When a child comes into a nido or an infant community, Quando a criança chega numa sala do nido ou numa comunidade infantil, que eles chamam de infantil, então é 0 a 18 meses e de 18 meses até 3 anos, tem uma transição. there's a transition, there's a secondary or tertiary. Vai ter um segundo ou um terceiro apego One of the adults in the environment. a um dos adultos que estão presentes na sala. And part of that desire to do collaborative work, I think, E parte desse desejo de fazer trabalho colaborativo, eu acredito, stems from creating that attachment vem dessa base de criar esse apego. that other attachment, and then the child moves into independent functioning. Esse outro apego novo, né, que depois a criança vai se mover e vai se desenvolver para chegar no funcionamento independente. Eu gostaria de fazer um pouco de suco de laranja. Ok, então vem aqui. Has to be done in a sensitive way Isso precisa ser feito de uma maneira sensível, so that the child's needs can be met, para que as necessidades da criança sejam preenchidas. because we don't want to give too much help A gente não quer dar muita ajuda, and we don't want to give too little. mas a gente também não quer dar pouca ajuda. Different children need longer periods of this collaboration. Crianças diferentes precisam de um período diferente, longo, às vezes mais longo, de colaboração. Of this time where the adult is observing to see what does the child need. Um período em que o adulto está observando para verificar o que efetivamente a criança precisa. Sometimes the child's ability to do something independent Algumas vezes, a habilidade da criança de fazer algo independentemente and the child's desire to do something independent e o desejo dessa criança de fazer algo independentemente are very different. são bem diferentes. There are two kind of streams of development Tem duas formas de desenvolvimento. that support functional independence. Suportam, que dão apoio, suporte, a base para a independência funcional. Cognition
What is it I'm supposed to do? A cognição, o que é que eu preciso fazer, como eu faço isso, How do you do that? Why would you do that? como eu faço isso, por que eu faço isso, What are the motor skills required to do that? e quais são as habilidades motoras que requer para fazer isso. Most children understand long before they have the motor skills to show us that understanding. Muitas crianças mostram para a gente que elas conseguem entender muito antes de ter as habilidades motoras, que elas compreendem, elas têm esse entendimento. In that stage, particularly, adults interfere too quickly. Nesse estágio, especificamente, os adultos acabam interferindo antecipadamente. They step in to stop a child from having to struggle Eles acabam entrando, interferindo para impedir que a criança tenha que passar por um desafio grande, because their motor skills aren't quite there yet. porque as habilidades motoras das crianças, quando eles observam, ainda não chegou, eles percebem que não chegou lá, They step in prematurely and they take away that. e aí eles entram prematuramente e tiram aquela oportunidade daquele prazer, Thrill of having accomplished something from that struggle. daquele prazer que a criança sente por ter conquistado um desenvolvimento, algo diante daquele desafio que ela teve. It doesn't mean we let them struggle to the point of sheer frustration. Isso não significa que a gente vai deixar elas ficarem passando por esses perrengues, struggle como um grande desafio difícil de superar, até que eles fiquem frustrados. A gente não vai permitir que isso aconteça. But we don't step in prematurely either. Mas também a gente não vai entrar prematuramente de qualquer forma. When we don't, when we allow children to show us what they really are capable of doing, E quando a gente não interfere, quando a gente realmente permite que a criança mostre para a gente o que elas são capazes de fazer, we see great strides in functional independence. a gente vê grandes aprendizados, grandes conquistas na independência funcional. I think one of the safest things we can do is to communicate to that child. Eu acredito que uma das coisas mais seguras que a gente pode fazer é de comunicar para essa criança: Show me the part you need help with, me mostra a parte que você precisa de ajuda. and only help with that part. E aí só ajudar nessa parte que a criança disse que ela precisa de ajuda. Or ask me when you need some help. Ou a gente também pode dizer para ela: me pede ajuda quando você precisar. Essa criança está virada pedindo ajuda, ajuda. We can create a communication with A gente consegue estabelecer uma comunicação com a criança para que a gente saiba quando the child so that we know when the frustration is about to erupt, we can a frustração está prestes a acontecer, step in just beforehand. aí a gente consegue intervir bem no ponto essencial, necessário, antes que aconteça essa frustração. Now, when you see a child, just try to do it like Quando você vira uma criança, tenta fazer como qualquer criança nessa faixa etária. infant. You start talking to them immediately. They answer with their eyes. Immediately they try to. Quando você começa a conversar com eles, eles imediatamente começam a olhar para você com aqueles olhos deles. E eles tentam falar com você de alguma forma, mesmo quando eles não têm a habilidade da oralidade. To babble back to you. So it's like someone is talking to me, É como, nossa, alguém está falando comigo. like someone is recognizing me, but not just in that.
Eles percebem, né, que alguém está reconhecendo a existência deles, que alguém está efetivamente olhando e dando atenção para eles. E não é só isso. If you show them anything, are told that they can open or close, Se você mostra para eles um brinquedo que eles podem abrir ou fechar, de que eles podem mover, so they can move, anything that is moving is attractive for them. qualquer coisa que mexe é atraente para eles. E quando eles conseguem mexer, eles sorriem. And when they can move it, then they smile because they see, oh, so I can collaborate also in this environment. Porque eles percebem, nossa, eu consigo colaborar com esse ambiente. I can also make something change. I Eu também consigo fazer alguma coisa mudar. can transform the environment myself. Eu posso mudar e transformar o ambiente sozinho. So it is a human condition to be acting upon the environment. É uma condição humana de querer agir diante do ambiente. The most important aspect of a community of young children O aspecto mais importante de uma comunidade de crianças bem pequenas is that human relationship. é das relações humanas. The human environment is so much more important O ambiente humano é tão mais importante, for young children than even the physical environment, até mesmo do que o ambiente físico. because that is where children are learning how humans relate to each other. Porque no ambiente dos humanos, né, nas relações humanas, que eles vão aprender como é que um ser humano se relaciona com outro ser humano. How they deal with each other, Como é que eles lidam uns com os outros. how they treat each other. Como é que eles tratam uns aos outros. Is there respect? Is there a sense of acceptance? Existe respeito? Existe um senso de aceitação? Not necessarily of all behaviors, Não necessariamente de todos os comportamentos, but certainly acceptance of every child. mas certamente a aceitação de cada criança por quem elas são. For who they are. Is there humor? Tem humor? Toddlers are very funny creatures. Os toddlers, crianças de 18 meses até os 3 anos, são crianças muito engraçadas. São criaturas muito engraçadas. So can we laugh with them? A gente consegue rir com eles? Never at them, of course, but Nunca deles, é claro. can we really giggle with them? Será que a gente realmente consegue estar ali com eles, efetivamente, como junto com eles, né? Can we celebrate? Is there a celebration of life every day in a community? A gente consegue celebrar? Existe uma celebração da vida todos os dias nessa comunidade? Celebrating life together sometimes involves food. Do we make it a celebration? Desculpa. Às vezes a celebração implica em comida. A gente faz uma celebração, But to really celebrate life through the use of food, which human populations do everywhere. de realmente celebrar a vida com a comida, assim como os seres humanos fazem isso em qualquer lugar. We also have to develop very sharp observation skills. A gente também precisa desenvolver a habilidade de observação muito bem afinada, Because that is our biggest tool. It's our porque essa é a nossa maior ferramenta. biggest tool at all levels, but É a nossa maior ferramenta em qualquer nível, mas especialmente quando se trata de 0 a 3 anos. especially with 0 to 3, because so many of the children don't have the language skills yet. Isso porque a maioria das crianças ainda não tem a habilidade da linguagem oral. We get most of our information by observing. A maior parte das nossas informações a gente consegue por observação. For example, if a child is using a piece of material in a way that we haven't shown them,
Por exemplo, se a criança está usando um determinado material de uma forma em que a gente ainda não havia mostrado para ele, we need to wait, see what they're doing with it, a gente precisa esperar e verificar o que eles estão fazendo com o material, see what need is being addressed. qual é a necessidade que está sendo proclamada ali enquanto ele faz esse trabalho, By their use of that material, and then decide if it's okay for them to do what they're doing. verificar como é que eles estão usando esse material, para depois decidir se é ok eles fazerem o que eles estão fazendo. It's not only about ability and what they can do, Não é somente sobre habilidade e o que eles conseguem fazer, it's also about what they're interested in. é também a respeito do que eles estão interessados em fazer. And so we have to observe to know, A gente precisa observar para saber, ok, okay, this child is practicing climbing. essa criança está praticando subir, escalada. He really wants to be on this table all of the time. Ele realmente quer estar todo o tempo em cima dessa mesa. And instead of me trying to say, no, get off the table all the E ao invés de eu ficar atrás dessa criança e falar, não, sai dessa mesa todo o tempo, time, I need to give him something that satisfies that need. So that eu preciso oferecer para essa criança algo que possa satisfazer essa necessidade de ficar subindo todo o tempo. Algo que ele possa praticar. he can practice it. So I'm going to provide a simple milk crate, for example. Então, eu vou providenciar algum exercício alguma atividade que ele consegue fazer essa escalada, por exemplo. On the floor that he can climb up and down, and I'm going to E aí eu vou deixar que ele suba e desça toda hora. show him and model for him how to use E eu vou mostrar para ele, eu vou ser um modelo para ele saber como é que ele vai fazer essa subida e descida. that. And that's where he can do movement. E é ali, mostrar para ele que é ali que ele pode fazer esse movimento de subir e descer. So I'm looking for that as well. I'm Então, eu vou estar olhando para isso também. looking for putting the child into the correct work for his development. Eu vou procurar colocar essa criança no trabalho correto para que ele possa se desenvolver da maneira apropriada. Observation often becomes the forgotten child. Observação geralmente se torna para a criança esquecida. Sometimes we think if someone observes us A gente acredita às vezes que se alguém está observando a gente, sitting and observing, they think we're not working. eles podem pensar que a gente não está trabalhando. But the more objective notes we have written, Mas quanto maior a quantidade de observações escritas que a gente tiver, the more data we have to reflect mais informação a gente tem para poder refletir, on to know how best to serve the needs of a young child. para saber exatamente como servir melhor as necessidades de uma criança pequena. Many people, when they're observing young children, Muitas pessoas, quando elas estão observando crianças pequenas, react from what they feel about what they see, reagem a respeito de como eles estão sentindo no que eles estão vendo, rather than what they see. ao invés de refletir o que eles estão efetivamente vendo. So they react from an emotional perspective Então, há uma reação de uma perspectiva emocional, of which may or may not be accurate or what que pode ser precisa ou não a respeito do que eles estão observando. they're observing. The practice we have to school ourselves in. É uma prática em que a gente precisa estudar nas nossas práticas diárias. E a gente precisa se comprometer em fazer efetivamente. have to make a commitment to do. I think it's a practice that also we need to train all of the support staff E é uma prática que a gente precisa trabalhar com toda a equipe de suporte, com todos os auxiliares também. in our environment. Give them some ideas, give them
dar para essas pessoas também alguma ideia, uma noção da importância an idea of the importance of observation and what we're trying to do as a team. e também a importância dessa observação como uma equipe. And make it part of their job description as well. E fazer disso parte da descrição do trabalho de cada uma das pessoas que participam do trabalho na sala de aula. Every day or every other day, Todos os dias, ou um dia ou outro, I want you to sit for even 5 minutes or 10 minutes eu gostaria que você sentasse, nem que seja por 5 minutos ou 10 minutos, and just choose a child and write down what you see them doing. e escreva escolha uma criança e escreva o que você está observando que essa criança está fazendo. Not what you think their motivation is, Não o que você está pensando que é a motivação dessa criança para o que ela está fazendo, but what you actually see them doing. mas precisamente o que você está vendo que elas estão fazendo. We're used to seeing and thinking about concentration with children, older children. A gente está acostumado a pensar em concentração com as crianças mais velhas, Children who can take a piece of work, crianças que conseguem pegar um trabalho, sit down, sentar, engage themselves in this totally engajar eles mesmos nesse trabalho que é totalmente lose themselves in a piece of work e ficar totalmente perdidos, né, dedicados a esse trabalho que eles escolheram. and after a certain period of time come out of it E depois de um certo período de tempo, chegar e sair dessa atividade parecendo realmente preenchidos, looking very fulfilled, very peaceful, very knowledgeable, realmente muito preenchidos, muito pacíficos, muito como se eles efetivamente tivessem conquistado um conhecimento. traditionally in Montessori, we've had that as the model for concentration. Tradicionalmente, dentro do Montessori, nós tivemos isso como um modelo de concentração. But with children under, let's say under 2.5, Mas aí com crianças abaixo dessa faixa etária, abaixo de de 2 anos e meio, they do concentrate, but it looks very different. eles também se concentram, mas parece bem diferente. Children under 2.5 are magnetized by language. As crianças antes dos 2 anos e meio, elas são como que magnetizadas, elas é um imã para a linguagem. So they may be deeply engaged in a piece of work, Então elas podem estar muito engajadas num pedaço de trabalho, but if suddenly they hear language somewhere mas se de repente eles ouvirem a linguagem em algum lugar, that is of interest to them, they'll stop what they're doing eles que têm interessado eles ouvem a linguagem no ambiente que interessa a eles, vão parar o que eles estão fazendo, they'll turn and look toward that language e aí eles vão se virar para esse lugar que está sendo expresso algum tipo de comunicação, a linguagem, that's going on, watch until they're no longer interested, e vão ficar observando até que eles não estão mais interessados, and then return back to their work. e depois retornar de volta ao seu trabalho. To me, that's a form of toddler concentration. Para mim, esse é um formato da concentração de uma criança de 18 meses até os 3 anos. But we're so used to not thinking about tiny children concentrating. Mas a gente está tão acostumado de não pensar a respeito de crianças bem pequenas se concentrando que inconscientemente That unconsciously we interrupt it, and that disrupts that natural flow. a gente acaba interrompendo e isso interrompe efetivamente esse fluir natural do trabalho que a criança está fazendo, dessa concentração que está acontecendo. By the time they get to be toddlers, then they're often seen as not concentrating, but E aí, quando eles se tornam toddlers, que é dessa faixa etária de 18 meses até os 3 anos, eles geralmente são pensados numa criança que não se concentra. I see it as concentration. Mas eu vejo como se sendo uma concentração.
They go back to the same piece of work Eles voltam para o mesmo trabalho, with little moments of being attracted to something else going on. com pequenos momentos em que a atenção deles é captada por alguma outra coisa que está acontecendo no ambiente, And they go back to the same piece of work. mas depois eles voltam para exatamente o mesmo trabalho que eles estavam fazendo. So to me, that's toddler concentration. Então, para mim, esse é o tipo de concentração dos toddlers, das crianças de 18 meses até os 3 anos. Going to build forward what we see in Ovidova. Ele vai ser a base para o que a gente vê depois numa criança mais velha. It's magic if all the children are working. É mágico se acontece de que todas as crianças estão trabalhando ao mesmo tempo. Same time, and you're not giving any lessons, E você nem está dando nenhuma apresentação, but you're observing. mas você está observando. And in the meantime, you've also trained the other adults in the environment E nesse meio tempo você também treinou os outros adultos que estão nesse ambiente to be able to work with some of the materials. para poderem trabalhar com alguns dos materiais. That is not the case in a primary environment. Isso não é o caso do que acontece no ambiente do 3 a 6 anos. Usually the teacher or the guide is the only one that gives lessons. No ambiente de 3 a 6 anos, geralmente é a professora, a guia Montessori, que efetivamente faz as apresentações para as crianças. But in a toddler environment or an infant community, Mas numa comunidade de crianças de 18 meses até os 3 anos, ou numa comunidade de crianças de 0 a 18, the children don't see a difference between the adults, as crianças não veem diferença entre os adultos. and they will go to any of the adults. And E eles vão para qualquer um dos adultos. sometimes they bond with certain adults. E algumas vezes eles escolhem ter esse apego com algum adulto específico. And they will only work with those adults. E aí eles só vão trabalhar com aquele adulto que ele escolheu. So it's really important that the other adults in the environment are trained. Por isso que é extremamente importante que todos os adultos no ambiente de 0 a 3 anos sejam treinados nos materiais, na apresentação dos materiais, especialmente nas apresentações de linguagem. Especially on language lessons, because you could give language lessons all day long Porque você pode dar apresentações de linguagem o dia inteiro in an infant community, and there still wouldn't be enough language for these children. Você pode passar o dia inteiro dando apresentações de linguagem numa comunidade de crianças de 0 a 3 anos e mesmo assim não seriam suficiente para suprir as necessidades de uma criança nessa faixa etária, Who are so hungry and are in that sensitive period for language. que estão tão ávidas para aprender, famintas, ela fala, para aprender a linguagem oral e estão no período sensível para a linguagem. Você sabe onde é que está o raft, que eu não sei o que significa, mas está procurando alguma coisa da atividade. Então, é uma apresentação de linguagem. This language explosion, this spoken language, Essa explosão da linguagem, esse desenvolvimento da linguagem oral, development is simply going to speed up in an infant community because there's vai realmente acelerar na comunidade das crianças mais velhas, surrounded by so much language. porque elas estão cercadas de tanta linguagem e também de modelos muito bons de linguagem. Good language models from all of the adults in the environment. Bons modelos de linguagem de todos os adultos que estão nesse ambiente. We do have language materials in an infant. A gente tem materiais de linguagem numa comunidade de infants, ou nas crianças de 3, Community of 3 or 4 different kinds. atividades de linguagem, umas 3 ou 4 atividades diferentes da mesma atividade. The most important language material still is the language of the adult. Mas, mesmo tendo essa variação de uma atividade, 3 ou 4 atividades,
o que é mais importante é a relação com o adulto, a linguagem que acontece com os adultos. On our training courses, we say that in order for spoken language to develop, Nos treinamentos, nos cursos de treinamentos que a gente aplica, para que aconteça o desenvolvimento da linguagem oral, there are 4 necessities. existem 4 necessidades. One of them is the child has to be able to hear. A primeira é que a criança precisa ter a habilidade de ouvir. So the whole auditory apparatus and the neural structure supporting that Então, o aparatos da audição e toda a estrutura neural que dão suporte para isso has to be healthy and normally functioning. precisa estar saudável e funcionando normalmente. They have to have healthy functioning vocal apparatus. Elas também precisam ter habilidades, a saúde e o funcionamento do aparato vocal funcionando. So both neurologically and just the organs of the mouth, the organs of speech. Então, também os órgãos da fala, os órgãos da boca, efetivamente, para ele conseguir ter essa habilidade de falar. Those 2 things, as a practitioner, Essas 2 coisas, como um praticante, we can't do very much about. nós não podemos fazer muito a respeito. We can recognize maybe when a child has an ear infection, A gente consegue reconhecer, por exemplo, quando uma criança tem uma infecção de ouvido, but we really can't remedy issues there. a gente efetivamente não consegue remediar algumas questões que tiverem nessas situações, que forem diferentes da saúde. The other 2 things, the child has to be in a spoken language environment. As outras 2 coisas é que a criança precisa estar num ambiente que existe a linguagem falada. And the child has to have a desire to speak. A criança precisa ter também o desejo de falar. A professora perguntou, você vai conseguir fazer caber? The desire to speak, how do we support that? O desejo de falar, como é que a gente pode dar suporte para isso acontecer? That goes back to being willing to listen. Isso volta à questão de estar disposto a ouvir. Actively listen. Ouvir ativamente. And to acknowledge every communication attempt. E também reconhecer cada oportunidade ou vontade ou acontecimento de comunicação. Whether it's a coo, whether it's a babble, Mesmo que seja um cu ou que seja um gaguejar, whether it's a word that's balbuciar, not very clearly articulated, ou mesmo uma palavra que não é efetivamente ou claramente articulado, especially in this 3-year period. especialmente nesse período de 3 anos, Children need to be surrounded by adults as crianças precisam estar cercadas de adultos who think their communication attempts are que acreditam que essas tentativas de comunicação dessas crianças são fabulosas. fabulous. And they really get down to their level, look at E aí esses adultos, eles realmente se abaixam para o nível da criança, olham nos olhos dele, them in the eye if that's culturally appropriate, se for culturalmente apropriado, and really give the idea, I am interested only in what you have to say. eu estou interessada somente no que você tem para me dizer nesse momento. Find it. E eu acho isso fascinante. That encourages a child at no matter what level they're at in terms of spoken language. Isso instiga a criança, independente do nível da linguagem oral, desenvolvimento da linguagem oral que eles estão, To continue to use whatever skills they have to communicate. isso vai estimular para essa criança continuar a se comunicar, independente de quais habilidades que ele já tem.
Hoje era supostamente para ser tão, tão belo, tão bom hoje. A gente deve ir lá para fora? A criança respondeu, yeah. Tá belo lá fora. The adults need to support each other in Os adultos precisam dar suporte um para o outro, situations where groups might get too large, em que os grupos podem ficar muito grandes, or if you're sitting on one side of the classroom and then there's another child at the sink, ou você está sentado de um lado da sala e aí tem uma outra criança que está do outro lado mexendo na pia, who might need some assistance because the que pode ser que essa criança precise de alguma assistência, water is starting to overflow onto porque a água está começando a cair para o chão. the floor. So you need to really collaborate with each other and support each other. And you might Então você realmente precisa colaborar uns com os outros e dar suporte um para o outro. be that person if your assistant is busy with children E às vezes você mesmo precisa ser esse adulto para dar esse suporte, porque a assistente pode estar ajudando uma criança para tirar o sapato, por exemplo, that are taking shoes off from coming in the morning. Something por estar chegando de manhã na sala, ou algo parecido. like that. So come up with a system so that you can support each other. Então é necessário chegar num sistema em que vocês podem dar suporte um para o outro. When a child comes into an infant community at Quando uma criança chega numa comunidade de criança de 18 meses até os 3 anos, 14, 15, 16 months, whenever they're really stable, quando eles estão com 14, 15 ou 16 meses, quando eles estão bem, são caminhantes mais estáveis. Então é antes de 18 meses, né? 14, 15, 16. walkers, they can be in this community until somewhere between 2.5 and 3. Eles podem ficar nessa comunidade até eles terem mais ou menos 2,5 e 3. If they're in there for a year, they've basically mastered most of the materials in there. E eles ficam nesse ambiente por mais ou menos um ano, eles basicamente conseguiram conquistar a habilidade de todos os materiais que estão nesse ambiente. And their behavior begins to change significantly. E aí o comportamento deles começa a mudar significantemente. The behavior can become a little difficult. O comportamento pode se tornar um pouquinho difícil, Almost overnight, it seems, because the materials they're working with quase que da noite para o dia, parece, porque os materiais que eles estão trabalhando challenge some of their motor skills, pode até ser um desafio para algumas habilidades motoras deles, mas intelectualmente, but intellectually they're not as challenged. And eles não estão sendo tão desafiados. so this becomes a transition period between 2.5 and 3. E isso se torna um período de transição entre 2 anos e meio e 3. So this also requires a lot of communication in a school staff Isso também requer uma grande habilidade de comunicação dentro do ambiente escolar. if you leave these children too long in an environment that does not suit their needs, Se você deixar essa criança por muito tempo num ambiente que não cabe mais às necessidades dessa criança, then when they do transition, we often label them deviated behaviors. daí se eles demoram muito tempo para fazer essa transição para outra sala, geralmente a gente acaba colocando um rótulo neles de terem comportamentos desviados. Now we know in Montessori that E a gente sabe que em Montessori term deviations simply means esse termo, dentro de Montessori, deviações, simplesmente significa behavior that is no longer following the normal behavior for this child. significa dentro de Montessori que
os comportamentos dessa criança não está mais seguindo o comportamento normal esperado para essa criança. So this transition period is very critical. Então, esse período de transição é muito crítico. Now, in an infant community, these children Aí, numa comunidade de infant, que é de 0 a 18 meses, are laying the foundations for all the work that's going to come. ela está ganhando a habilidade, desculpa, esse é o nível de 18 meses até os 3 anos. Elas estão ganhando habilidade para poder ir para o próximo nível, que é dos ambientes de 3 a 6 anos. In the 3 to 6 environment. We remember they're still deeply exploring the world they live in. A gente precisa lembrar que eles estão profundamente explorando o ambiente que eles vivem. And they're using their senses to make this exploration. Eles estão usando os sentidos deles para fazer essa exploração. All of this information they're taking in is Toda essa informação que eles estão absorvendo setting the stage for the sensorial materials at the 3 to 6 environment. está trazendo as bases para os materiais sensoriais do ambiente de 3 a 6 anos. The names of the practical life materials Os nomes das atividades da vida prática may sound the same in an infant community and a casa. podem até ser os mesmos nomes de uma criança, de uma sala para crianças de 18 meses até 3 anos e um ambiente de uma sala de 3 a 6 anos. But the actual work is so different. Mas o trabalho de verdade é muito diferente. So, for example, we do a very simplified wood polishing exercise for a toddler. Então, vamos pensar num exemplo bem simples, que é o de polir madeira para uma criança de 18 meses até os 3 anos. And then we would explore how can we make this simple exercise Aí a gente vai pensar como é que a gente pode fazer esse exercício tão simples, mais desafiador, more challenging for a 3 to 6-year-old. para uma criança de 3 a 6 anos. What steps can we add? Quais são os passos que a gente pode acrescentar? What challenges, intellectual and motor-wise, can we add? Quais são os desafios intelectuais ou motores que a gente pode adicionar? So this moving back and forth with materials that Então, esse movimento de vai e volta dos materiais, sound the same, but are in fact very different, que parecem os mesmos materiais, mas na verdade eles são bem diferentes. is a great way of transitioning children into a 3 to 6 environment. É uma boa forma de fazer a transição para as crianças dos 18 meses até os 3, do 3 a 6 anos de idade. However, if that transitioning child is only given opportunities to learn, De qualquer forma, se essa criança tiver somente as oportunidades de trabalhar as atividades de vida prática, when their little intellects are on fire, quando o intelecto deles está pegando fogo, we turn them off. a gente desliga eles. And especially if the practical life is extremely simple. Especialmente se a área de vida prática é extremamente simples. If we think they've been washing tables Se a gente acredita que eles tiveram que ficar lavando as mesas, and arranging flowers and doing fazendo arranjos de flores e lavando as roupas, os tecidos, laundry and washing dishes and baking bread, e lavando a louça e fazendo pão, and then they move into a casa and they're given bean spooning and corn. aí as atividades de vida prática são de transpor com uma colher ou versar o milho. Pouring. And we'll do some very interesting things with those exercises. Eles vão fazer coisas bem interessantes com esses exercícios. This deep trust in the adults that Essa confiança profunda que eles têm no adulto, they've been working with, and this que eles vêm trabalhando juntos, human connection they've made,
E essa conexão humana que eles fizeram sets that foundation that says in this community, whether it's this room or the next room, but in this mostra para eles que nesse ambiente, seja nessa sala ou seja na outra sala, Montessori school community, mas nesse ambiente de uma escola Montessori, nessa comunidade de uma escola Montessori, the adults here are all trustworthy todos os adultos que estão aqui são confiáveis. and they respect me to be here E eles me respeitam por estar aqui. and they know who I am. E eles sabem quem eu sou. And I see that as such an important foundational piece for these children moving on. Eu vejo isso como uma peça, uma fundação muito importante para essas crianças se desenvolverem, irem para cima.